Imagine uma tranquila manhã de abril nos Estados Unidos, de repente interrompida por um espetáculo extraordinário. A aparição dos 4 cavaleiros bíblicos do fim dos tempos. Isso mesmo. O que cada cavalo simboliza? No dia 8 de abril de 2024, as pessoas de todo o país ficaram atônitas quando essas figuras icônicas da revelação se manifestaram no céu. O cavalo branco simboliza a conquista. O cavalo vermelho representa a guerra. O cavalo negro significa a fome, e o cavalo pálido encarna a morte. Todos esses cavalos cativam os observadores com suas poderosas imagens. É uma cena tirada diretamente da profecia, que desperta espanto e curiosidade entre os espectadores, que contemplam o significado desse acontecimento celestial. Vamos nos mergulhar, hoje neste vídeo, para saber mais sobre as profundas implicações e os possíveis significados desse extraordinário acontecimento. No norte do condado de Street Louis, as pessoas relataram ter ouvido um barulho estranho. A fonte desse barulho ainda não está clara e pediram ajuda às autoridades. Da mesma forma, os residentes no nordeste de Oklahoma City têm sido perturbados por um barulho alto e agudo à noite. O mais estranho é que ninguém sabe de onde vem. Em todo o mundo, do Brasil ao Japão, as pessoas estão vendo visões extraordinárias no céu. Não são apenas nuvens, são imagens que nos lembram histórias antigas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse simbolismo tem fascinado as pessoas por séculos. A Bíblia tem uma passagem de Apocalipse 6:2, sobre um cavalo branco. Hoje em dia, as pessoas veem coisas no céu que parecem uma interpretação moderna dessa história. Essas aparições nos fazem refletir profundamente sobre a vida e a fé, especialmente em tempos de incerteza. Essas aparições no céu não são meras coincidências. Nos lembram ciclos históricos e a esperança duradoura que se encontra na fé. Em vez de nos alarmarmos, deveríamos refletir sobre o que essas antigas profecias significam para nós hoje. O Apocalipse fala desses cavaleiros de forma vívida. Um cavalo branco que simboliza a conquista. Um cavalo vermelho que representa a guerra. Um cavalo negro ligado à fome. E um cavalo pálido que simboliza a morte. Esses símbolos não são apenas histórias. Refletem padrões da história humana. O surpreendente é que pessoas de todo o mundo são testemunhas desses fenômenos. Todo mundo vê essas figuras estranhas no céu. Desde a Malásia até o México. É um acontecimento global que capta a nossa imaginação e nos faz refletir sobre os mistérios da vida. Essas aparições de fenômenos celestes e o simbolismo que carregam não têm a ver apenas com crenças espirituais. Eles se deparam com desafios do mundo real, como guerras, pandemia e turbulências econômicas. Nos fazem perguntar se somos meros observadores ou participantes ativos em algo profundo. Compreender o cavalo branco. A aparição do cavalo branco, como mencionado em Apocalipse 6:2, desperta tanto intriga quanto cautela. Simboliza a enganação disfarçada de conquista. No mundo atual, vemos isso em ideologias enganosas e lideranças. Líderes carismáticos que prometem a paz, mas em vez disso trazem o conflito. Manipulam a verdade com relatos cuidadosamente elaborados, nos levando por um caminho errado. Em um mundo inundado de informações, as verdades, as meias-verdades e as mentiras se misturam. Os líderes e as ideologias prometem paz e prosperidade, mas a que preço? Devemos refletir sobre suas características. São agentes de unidade ou de divisão? Se alinham com os ensinamentos de Cristo? Nos é pedido que busquemos ativamente a verdade, guiados pelo discernimento e pela sabedoria como seguidores da fé.
A diretiva de João em 1 João 4:1 nos lembra do nosso dever de discernir e validar o que ouvimos, garantindo que esteja alinhado com os ensinamentos de Cristo. Ao refletir sobre o simbolismo do cavalo branco, devemos nos perguntar quem são os verdadeiros agentes da paz e da justiça. Como os reconhecemos em meio ao clamor de vozes contraditórias? E o que é mais importante, como nos asseguramos de estar do lado da verdade e da luz? Refletindo sobre o cavalo vermelho. À medida que nos aprofundamos no simbolismo do segundo arauto, o cavalo vermelho, descrito em Apocalipse 6:4, somos confrontados com uma imagem gritante da devastação da guerra. Esta cena vívida pinta um quadro de caos e violência, onde a paz é despojada e o conflito reina supremo. À sombra dessa profecia, somos obrigados a refletir sobre o incessante tamborilar da guerra que ressoa em nosso mundo. Desde conflitos de longa duração em regiões dilaceradas por disputas até novos surtos de violência que dominam as manchetes, o espectro da guerra projeta uma sombra escura, deixando para trás destruição e desespero. Em meio a essa confusão, qual é a nossa resposta? Somos apenas espectadores? Ou ouvimos um chamado para buscar a paz e defender aqueles que estão presos no fogo cruzado? Como seguidores de Cristo que abençoa os pacificadores, nosso dever é claro. Em um mundo onde a guerra parece constante, sejamos vozes de reconciliação e mãos amigas para aqueles que precisam. Ao explorar o simbolismo do cavalo vermelho, é essencial refletir sobre a natureza cíclica dos conflitos ao longo da história. Desde os antigos impérios até as tensões atuais, os anais da história estão cheios de relatos de conquista e resistência. No entanto, no meio da luta, há momentos de esperança, momentos em que a humanidade escolhe um caminho diferente, lutando pela paz, através da diplomacia e da cooperação. Embora a guerra muitas vezes reflita os impulsos mais sombrios da humanidade, também pode estimular mudanças e renovações. Agora que nos encontramos em um mundo onde o espectro da guerra ainda paira sobre nós, vamos tirar lições da história, reavaliar nossos valores, renovar nossos compromissos com a paz e a justiça e trabalhar incansavelmente por um futuro em que as espadas se tornem arados. Compreendendo o impacto dos conflitos no mundo atual, os efeitos da guerra vão muito além do campo de batalha, desde a crise dos refugiados até a propagação da desinformação e os danos ambientais. As consequências dos conflitos afetam comunidades em todo o mundo. Como seguidores de Cristo chamados a promover a paz em tempos difíceis, é crucial aprender com a história e prestar atenção aos avisos proféticos. Quando ouvimos falar de guerras e vemos a realidade dos conflitos, escolhemos permanecer passivos ou participar ativamente. Mateus 24 nos lembra que não devemos nos alarmar com os rumores de guerra, mas sim permanecer vigilantes. Nossa missão é ser vozes da razão, mãos de ajuda e faróis de esperança, baseando-nos em nossa fé e nas lições da história. Navegamos pelas complexidades da nossa época, inspirados a trabalhar pela paz. A imagem do cavalo negro de Apocalipse 6 nos confronta com as disparidades econômicas do nosso mundo moderno. Este cavalo simboliza não só a fome, mas também desigualdades econômicas mais amplas. A pandemia da Covid-19 exacerbou esses problemas, evidenciando a vulnerabilidade das cadeias de suprimento globais e piorando a insegurança alimentar. Mesmo antes da pandemia, a diferença entre ricos e pobres estava aumentando cada vez mais, e milhões de pessoas sofriam de fome crônica. Os conflitos, as mudanças climáticas e a instabilidade econômica ameaçam ainda mais a segurança alimentar, empurrando milhões de pessoas para a fome e a escassez. Enquanto enfrentamos esses problemas, é essencial reconhecer as causas profundas da desigualdade econômica e da insegurança alimentar.
O acesso a serviços essenciais, como a nutrição, desempenha um papel crucial. Enquanto algumas partes do mundo desperdiçam comida, outras passam fome. Conflitos cotidianos, mudanças climáticas e instabilidade econômica agravam essas disparidades, levando comunidades vulneráveis à crise. Para enfrentar esses desafios, devemos trabalhar juntos para promover a paz, defender a justiça e garantir que todos tenham acesso às necessidades básicas. Gafanhoto, em meio a uma pandemia. Enquanto o mundo luta contra a pandemia da Covid-19, a África enfrenta outra crise das gafanhotos. Esses pequenos insetos ameaçam a segurança alimentar em todo o continente. Os surtos de gafanhotos na África Oriental, em 2020, agravados pelas mudanças climáticas, destruíram colheitas e colocaram em risco o suprimento de alimentos de milhões de pessoas. Isso serve como um lembrete duro de quão frágeis são nossos sistemas alimentares. O simbolismo do cavalo preto nos leva a considerar como podemos lidar com as disparidades globais. Esta não é uma tarefa apenas para os formuladores de políticas, mas sim um apelo à ação individual. Podemos defender sistemas econômicos mais justos, apoiar a agricultura sustentável e contribuir para as iniciativas de combate à fome e à pobreza. Nossa fé cristã, com seu foco na compaixão e na justiça, fornece uma base sólida para nossa resposta. Tiago 215.16 nos desafia a ir além das palavras e tomar ações concretas para ajudar os necessitados. Ao refletir hoje sobre o significado do cavalo negro, lembramos do nosso dever de sermos agentes da mudança. Seja apoiando os bancos de alimentos locais, defendendo políticas que abordem a desigualdade econômica ou sendo conscientes dos nossos hábitos de consumo, podemos contribuir para um mundo mais justo de várias maneiras. Neste tempo, ofuscado pelo cavalo negro, nossa missão é clara. Devemos reconhecer os desafios que nosso mundo enfrenta e trabalhar ativamente para enfrentá-los. Ao fazer isso, encarnamos os ensinamentos fundamentais de Cristo: amor, compaixão e justiça. Agindo com propósito, honramos esses valores e contribuímos para um futuro melhor para todos. Enfrentando o cavalo amarelo. O cavalo pálido se destaca dentro do quarteto de cavaleiros apocalípticos, projetando uma sombra arrepiante de morte, pandemia e doenças. O Apocalipse 6:8 nos apresenta essa figura angustiante que simboliza os medos mais profundos e as ameaças existenciais da humanidade. O mundo tem enfrentado, nos últimos anos, uma crise de saúde sem precedentes. A pandemia de Covid-19. Esse vírus silencioso, mas veloz, se espalhou por todo o planeta, ceifando milhões de vidas e colocando as nações de joelhos. Encarnam a essência do cavalo pálido, nos lembrando da nossa vulnerabilidade diante de inimigos invisíveis. As pandemias são apenas uma faceta do domínio dos cavaleiros pálidos. A degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas também contribuem para a mortalidade generalizada. Esses fatores agravam as catástrofes naturais, as fomes e os surtos de doenças. Acontecimentos como os incêndios florestais na Austrália, as temporadas de furacões sem precedentes e as nuvens de gafanhotos na África Oriental servem como sombrios lembretes do impacto mortal de um clima em mudança. A resposta da sociedade a essas crises revela tanto sua resistência quanto suas deficiências. O rápido desenvolvimento de vacinas demonstra a inovação e a cooperação da humanidade diante de ameaças existenciais. No entanto, a desigual distribuição das vacinas evidencia a persistente desigualdade mundial. O cavalo pálido atravessa essa divisão sem esforço, expondo o marcado contraste entre privilégio e vulnerabilidade.
Ao enfrentarmos o cavalo pálido e suas sombras ominosas, somos chamados à ação. Devemos abordar as causas profundas das pandemias e da degradação ambiental, promovendo a cooperação mundial e soluções justas. Em meio ao medo e à incerteza, temos sido testemunhas de atos notáveis de coragem e compaixão. Trabalhadores da saúde, líderes comunitários e pessoas comuns deram um passo corajoso à frente, encarnando a unidade e o altruísmo. Essas respostas oferecem um raio de esperança, mostrando nossa capacidade de enfrentar juntos os desafios. Refletindo sobre o simbolismo do cavalo pálido. Devemos entender isso como algo mais do que uma história de fatalidade. É um chamado à ação. Nos incita a reavaliar nossa relação com o mundo natural, enfrentar as desigualdades e construir uma comunidade global unida. Tiago, Apocalipse 226. Nos lembra que a fé sem ação não faz sentido diante da morte, das pandemias e das crises ambientais. Nossa fé nos obriga a cuidar dos doentes, proteger os vulneráveis e administrar a terra com sabedoria. Ao enfrentarmos esses desafios, vamos tirar forças da nossa fé e uns dos outros. Em vez de sucumbir ao medo, vamos avançar com determinação. A unidade, a compaixão e a perseverança podem nos guiar através dos vales mais escuros e nos conduzir à luz. Após a aparição desses cavaleiros, o quinto selo revela os gritos dos mártires por justiça, ecoados pelas vozes que defendem os direitos humanos ao redor do mundo. Ao romper-se o sexto selo, perturbações cósmicas sacodem os céus e a terra, sinalizando uma mudança na ordem cósmica. Eclipse solar e tétrades lunares. Revelação 612:17. O próximo eclipse solar de abril de 2024 e as tétrades lunares de 2032 servem como sinais celestiais contemporâneos que nos lembram os vastos mistérios do universo. Destacam a intrincada dança entre os reinos celeste e terrestre, incitando a reflexão sobre nosso lugar no cosmos. O toque da primeira trombeta anuncia a destruição ecológica. Paralelamente aos incêndios florestais e às catástrofes naturais, cada vez mais frequentes hoje em dia, esses acontecimentos do Apocalipse. 8:7 nos instam a gestão ambiental, enfatizando a urgente necessidade de proteger e preservar nosso planeta. Na segunda trombeta, uma grande montanha de fogo é lançada ao mar. Apocalipse 889. Lembre-se dos vazamentos de petróleo e da poluição marinha que ameaçam a vida nos oceanos, exigindo esforços conjuntos para salvaguardar nossas águas, garantindo sua saúde e sustentabilidade. Com a terceira trombeta, a absinto envenena 1/3 das águas. Isso reflete os desafios que enfrentamos para garantir a água limpa em todo o mundo, destacando a importância da preservação ambiental. A quarta trombeta escurece as luzes celestiais, representando metaforicamente o obscurecimento da verdade em uma era de desinformação. E ressalta a necessidade crítica de discernimento e sabedoria em meio a um mar de informações contraditórias. A quinta trombeta solta gafanhotos do abismo. Apocalipse 9:11 serve como uma alegoria dos inúmeros desafios que assolam as sociedades. Desde as invasões de gafanhotos que afetam as colheitas até os gafanhotos metafóricos das doenças pandêmicas, esses acontecimentos ressaltam a importância da resistência e da cooperação para superar as crises sociais. Essas imagens nos fazem refletir sobre a guerra moderna e o imenso poder que exerce a tecnologia militar avançada. Nos faz refletir sobre as implicações morais de tal poder e nos incentiva a considerar mais a fundo as consequências dos conflitos armados. A sétima trombeta anuncia a vinda do reino de Deus. Apocalipse 11:15-19.
serve como um chamado à esperança e à perseverança. Ela nos lembra da promessa eterna de renovação e paz e nos acalma em tempos turbulentos. Apocalipse, 7h04. Menciona o selamento de 144 indivíduos de cada tribo dos filhos de Israel, simbolizando a proteção divina em tempos de grande tribulação. No contexto atual, isso pode representar a resiliência e a fé de comunidades que enfrentam adversidades e permanecem firmes em suas crenças. As duas testemunhas, descritas em Apocalipse 11:3-12, estão capacitadas para profetizar durante 1260 dias. Vestidos de saco, simbolizam a mensagem de arrependimento e redenção de Deus, incentivando a oposição, mas sendo finalmente reivindicados. Isso pode se refletir nas vozes que se levantam contra a injustiça, que defendem a verdade e a proteção do meio ambiente. Assim como as duas testemunhas, essas figuras defendem causas como a conscientização sobre a mudança climática, a justiça social e a governança ética, encarnando a essência do testemunho profético na reflexão da praça pública. Sobre o nosso papel. Na hora de enfrentar desafios que vão desde as crises climáticas até as desigualdades sociais. O espírito dos 144 e dos dois testemunhas. E nos convida a refletir sobre o nosso papel. Isso nos leva a considerar como podemos contribuir para uma mudança positiva, defendendo a justiça e a verdade em nossas comunidades e além delas. Estamos entre os protegidos, marcados pelos nossos esforços para salvaguardar a criação e elevar os marginalizados. Somos testemunhas da verdade. E utilizamos nossas vozes e ações para trazer luz à escuridão. Vamos considerar os movimentos que surgiram ao redor do mundo, impulsionados por um despertar coletivo para a necessidade urgente de mudança. Desde as greves climáticas, lideradas por jovens que lutam pela justiça ambiental, até as ondas de pessoas que exigem responsabilidade e reformas nas estruturas de governo e sociais. Esses movimentos encarnam os testemunhas modernos que lutam incansavelmente por um futuro onde a justiça e a paz prevaleçam. Enquanto refletimos sobre esses símbolos e suas manifestações, vamos também contemplar o significado do próximo eclipse solar de 8 de abril de 2024 e das tétrades lunares de 2032, como sinais cósmicos. Assim como esses acontecimentos celestiais, que despertam assombro e reflexão, as visões proféticas da revelação nos incentivam a olhar além do imediato, em direção às correntes mais profundas que moldam nosso mundo. Nos lembram do poder da fé, da esperança e da ação para forjar caminhos de justiça e cura em um mundo conturbado. Nesta narrativa de selos, trompetas, testemunha e sinais celestiais, somos lembrados da interconexão de todas as coisas. Nossas ações, imbuídas de propósito e convicção, podem tecer fios de luz através do tapete desses tempos proféticos. Enquanto navegamos pelas complexidades da nossa era, vamos tirar forças da nossa fé. Comprometamo-nos com a esperança e tomemos ações significativas para melhorar o nosso mundo. Vamos em frente com a coragem dos 144, o fervor das duas testemunhas e o temor inspirado pelos céus. Juntos não avançaremos com medo, mas com a determinação de agir com justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com nosso Deus. Ao refletir sobre as visões e profecias das páginas da Revelação, encontramos uma narrativa de provas e tribulações, e uma poderosa promessa do triunfo final de Deus sobre o mal. Trata-se de uma história que culmina em uma vitória do bem que foi predita, uma vitória que ressoa profundamente no coração dos crentes de todo o mundo. Eis que faço novas todas as coisas, declara o Senhor em Revelação 21.5. Uma declaração que ressoa com a esperança. Renovação. Essa promessa de uma nova criação livre de tristeza, dor e morte não é apenas um sonho distante, mas uma luz que nos guia na confusão atual.
nos lembra que, apesar das sombras que possam cair, a luz da bondade e da justiça de Deus prevalecerá. O papel fundamental dos cristãos em tempos de incerteza. Nesta era marcada pelos desafios e incertezas globais. O papel dos cristãos é mais fundamental do que nunca. Estamos chamados a ser embaixadores dessa esperança, a encarnar o amor e a resistência que nossa fé nos ensina. Isso significa promover a unidade em um mundo muitas vezes dividido. Implica ultrapassar as linhas que nos separam para encontrar um terreno comum no amor de Cristo. Participar de atos de caridade é outro aspecto vital da nossa vocação. Em um mundo onde a pobreza, a fome e a injustiça persistem, a generosidade e a compaixão dos crentes podem fazer uma grande diferença. Tangível. Seja apoiando os bancos de alimentos locais, participando dos esforços de limpeza da comunidade ou defendendo a justiça social. Essas ações refletem os ensinamentos de Jesus, que disse: "Tudo o que vocês fizeram a um destes meus menores irmãos, a mim o fizeram." Mateus 25:40. Além disso, encarnar os princípios da nossa fé em meio à confusão mundial implica não só atos de caridade, mas também o compromisso de viver nossos valores todo dia. Significa escolher o amor em vez do ódio, a paz em vez do conflito e a graça em vez do julgamento. Trata-se de ser uma fonte de conforto e apoio para aqueles que nos cercam, oferecendo um ouvido atento, uma mão amiga ou uma palavra de encorajamento. Ao longo da história, as comunidades de fé enfrentaram períodos de adversidade. No entanto, também foram fontes de imensa esperança, resistência e transformação. Desde os primeiros cristãos que espalharam a mensagem do amor em um império hostil, até os inúmeros crentes de hoje que trabalham incansavelmente pela paz e pela justiça, o espírito do Evangelho tem se mostrado uma força poderosa para o bem no mundo, em meio às complexidades do nosso tempo. Vamos tirar forças da promessa da vitória de Deus sobre o mal. Inspiremo-nos na esperança de uma nova criação onde as lágrimas serão enxugadas e a paz reinará. Assumamos nosso papel nessa narrativa divina, comprometendo-nos a realizar atos de amor, caridade e unidade que reflitam o coração da nossa fé. Ao concluir nossa jornada através da profecia e dos paralelismos atuais, continuemos sendo faróis de luz e agentes de mudança positiva em nossas comunidades e no mundo. O que você acha desses 4 cavaleiros bíblicos do fim dos tempos que aparecem no céu dos Estados Unidos? Comente abaixo e se inscreva para ver mais vídeos desse tipo.